do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que Jesus operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros. $200 de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que lhe havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tomou a retirar-se, ele só para o monte. Amém, meus irmãos? Amém. É a palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Nós vamos meditar juntos em um só Espírito. Os irmãos podem ficar à vontade para nós meditarmos a palavra do Senhor e ela fazer efeito no nosso coração. Glória a Deus. Aleluia. Em João capítulo 15, Jesus fala que a palavra de Deus, já foi limpos pela palavra de Deus que Ele tem nos enviado. Ele diz que somos limpos pela sua palavra. Então, se nós viemos ao encontro do Senhor e confiamos nele, confiamos que o Senhor existe e que Ele pode fazer alguma coisa por nós, Ele faz. E nós confiamos nele e prestamos atenção na sua palavra. Quando abrimos a palavra de Deus, quem entra dentro de nós é Jesus. Aleluia. Entra pelas portas do nosso coração. Glória a Deus. Pelo ouvido escutando a palavra e pelos olhos lendo a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Porque Deus. em Apocalipse 19 e 16 está escrito que o nome de Jesus é a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá, meus irmãos? Então Jesus, Ele ressuscitou e hoje Ele está presente na palavra novamente. Aleluia. Na palavra de Deus. Que deve ser muito meditada, respeitada e receber ela com amor, porque é o próprio Jesus que fala conosco. Principalmente dessa passagem que Ele mesmo fala conosco, não é verdade? Então, nós vamos meditar, porque sempre que andava com Jesus era uma grande multidão.
Tá? É o que fala aqui no versículo 2. Uma grande multidão seguia Jesus. Sempre foi assim. E hoje não é diferente. Uma grande multidão segue Jesus. Muito maior. Né, meus irmãos? Se o Senhor diz que faríamos maior do que as suas obras, imagina a obra que Ele faz hoje. Vê como o Senhor traz nós para a obra dele. Ele disse, muitos farão maiores do que as minhas obras. Porque naquela época que Jesus viveu aqui, era menos população. Não é verdade? Era menos tecnologia. E hoje, meus irmãos, o mundo está todo populacionado. Não é verdade? E a tecnologia avançou de uma forma que, né, meus irmãos, que ajuda muito em todas as obras, tanto das obras boas como das obras más, tanto das obras do Senhor, que traz o que é bom para a nossa salvação, curando e libertando, como para as obras de Satanás, que é o pecado desse mundo que a gente vê. É as forças do mal. Tá, meus irmãos? Então, o que é que acontece? E naquele dia era perto da festa dos judeus. Era próxima, estava próxima à festa da Páscoa. Então, naquela época, eles já festejavam a Páscoa. Por quê? A Páscoa era a saída do povo do Egito. Dos nossos pais, naquela época, saíram do Egito. Hoje nós representamos eles. Mas naquela época, eram nossos pais que estavam escravizados no Egito. E hoje, meus irmãos, Jesus tira nós do Egito. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Jesus tira nós do Egito. Ele tira nós do pecado para viver com Ele. Amém. Continua tirando. Deus continua tirando o povo da escravidão. Naquela época da escravidão do Egito e hoje da escravidão do pecado. Porque o pecado, ele não deixa nós nos levantar. O pecado, ele não deixa a gente raciocinar direito e nem receber aquilo que Deus tem na nossa vida. Nós perdemos as bênçãos que Deus tem para nós. Porque o homem não tem força e não tem domínio próprio para buscar as coisas. Ele é envolvido pelo que ele vive, onde ele está, o que acontece, ele está envolvido porque ele não tem uma direção certa. E foi isso que Jesus veio trazer para nós. A direção. Glória a Deus. Ele se apresenta e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para chegar até Deus. É através de Jesus. E é coisa boa. Por quê? Porque Jesus, ele ama nós. Ele está sempre ensinando e querendo o nosso bem. Quando nós ainda estávamos no mundo, lá fora, ele cuidava de nós. E muitas coisas nós não fizemos porque ele nos direcionou a não fazer, porque não tínhamos força. Mas o inimigo queria ceifar nossa vida lá fora, quando estávamos irracionais lá fora, mas Jesus não deixou tocar na nossa vida. Imagina hoje, nós caminhando com Ele, buscando a sua força, o quanto que Ele ajuda nós. Ele dá tudo o que precisamos para caminhar com Ele e receber a salvação. Verdade, mano. Tudo. Primeiro, Ele acolhe, depois, Ele traz saúde para o corpo, perdão, irmãos. Depois Ele traz saúde para o corpo, já direcionando a nossa mente para o bem. Aleluia. A palavra de Deus, Glória a Deus. enquanto Ele está curando o corpo,
ele já está direcionando a palavra para ele, a mente para a sua palavra. Glória a Deus. Para nós recebermos ele dentro de nós. Glória, Senhor. É tremendo. Obrigado. Porque o Espírito Santo que acompanha Jesus, que é a comunhão, ele entra dentro de nós. Tá? O Espírito Santo já está dizendo, ele é a santidade. Ele é a força do Pai e do Filho. Aleluia. Ele é o poder do Pai e do Filho. E ele entra dentro do homem pecador. Para trazer o que é de Deus para dentro do homem. Assim que seja, Senhor. É. Por isso que a palavra de Deus ela é chamada na Bíblia a espada do Espírito. Porque quando nós buscamos a palavra do Senhor, Jesus entra com a espada separando o pecado, a desobediência, da justiça e da obediência. Para nós ter noção do que nós estamos fazendo. Aleluia. E renunciarmos o pecado e vivemos dentro da justiça, vivemos com Jesus. Começar a viver com Ele. Começar a aprender. Eu sei que depois de eu caminhar alguns anos com Jesus, bastante anos com Jesus, é que eu comecei a aprender a viver com Ele. Então cada um, Jesus age de uma forma. Conforme o conhecimento de cada um, a experiência que cada um teve no mundo, no pecado também, para iniciarmos uma vida com Jesus. Tá, meus irmãos? Então, Jesus ele levantou os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele. Quando ele olhou aquele povo, tudo vinha atrás dele. Tá? Vinha tudo ao encontro dele. E ele pensou com ele, o que é que eu vou fazer? Não é verdade? Ele já sabia o que fazia, claro, né? O Senhor tinha todo o poder na mão, por causa da obediência dele, que era 100%. Não é verdade? Nós vamos aprender a obedecer e a colocar nossa casa em ordem. Certo? Todos nós. Quando vencemos o pecado, aparece outro. Não é verdade? Então estamos sempre lutando para não pecar. Mas Jesus, ele nunca pecou. Tá? Aleluia, Então ele poderia todas as coisas. Assim como pode hoje todas as coisas. Aleluia. Né? Aleluia. Então não tem tecnologia avançada para ele. Glória, Senhor. Essa tecnologia avançada que ela tem uma aceleração e tem uma velocidade tremenda, assim como eu posso ligar o meu celular aqui e a pessoa atender lá no Japão. Agora, imagina o Espírito Santo de Jesus, a velocidade que tem. Quando a ligação chegou lá, ele já foi e voltou 1000 vezes. É assim o poder do Senhor. E o que Ele não pode fazer por nós, para nos ajudar. Eu quero saber. Eu não quero saber o que Ele pode fazer por nós. Eu quero saber o que Ele não pode fazer por nós. Não existe. Não existe. Se nós aceitamos a Sua palavra, o convite dEle para caminhar com Ele em busca da vida eterna, meus irmãos, Ele só tem uma coisa para falar sempre para nós. O que queres que eu faça? Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que procura acha, e aquele que se esforça, Ele ajuda. Aleluia. Em todas as coisas. Aleluia. E se guardares a minha palavra nessa caminhada, tudo que pedires em meu nome, eu te digo que já é teu. Aleluia. Glória a Deus. Já é teu. Aleluia. Glória a Amém, meus irmãos? Tomar uma aguinha aqui. Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a importância de nós estarmos perto do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Nós que fomos chamados, estamos aqui hoje, irmãos,
estamos aqui hoje para ser aprovado pelo Senhor. Buscando na palavra, meus irmãos, o conhecimento do Senhor e de tudo que Ele pode fazer por nós, estendendo a mão sempre para nos levantar. Porque foi isso que Ele veio fazer, levantar nós. Levantar nós para Deus. O trabalho da igreja é levar o homem ao conhecimento de Deus. E o Senhor Jesus, Ele tem o poder de levantar o homem, libertar, curar, e fazer tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos. Para ser liberto daquilo que nós não vencemos ainda. Tá? Às vezes a pessoa, né, é uma pessoa boa, é uma pessoa trabalhadeira, é uma pessoa de qualidade, respeitador e tudo, mas tem alguma coisa que ele não venceu ainda. Então ele precisa ser ajudado. Tá? Não julgado. Ajudado, é isso que o Senhor quer de nós. Um ajuda o outro. Hoje eu sou levantado, amanhã eu levanto. Aleluia. Hoje eu sou ajudado, amanhã eu ajudo. É isso que o Senhor quer de nós. Perseverar no conhecimento, na oração, na meditação da palavra, mas perseverar também na caminhada no corpo do Senhor, que é fazer a obra da fé. O que é que Jesus diz? Tive fome e me desse de comer. Tive sede e me desse de beber. Estava preso, fosse me visitar. Estava no hospital, fosse me ver. E muitas outras coisas. Precisei de que um conselho me desse. Precisei da palavra que tu me levou. E assim por diante. Tá, meus irmãos? Então, o inimigo das nossas vidas, que é o mal que ainda existe nesse mundo, que ele vai ser tirado um dia, quando Jesus voltar para buscar as pessoas que aceitaram caminhar com Ele, para morar com Ele eternamente. Então, quando Ele voltar para buscar, o mal vai ser eliminado e Jesus vai trazer o governo milenar dele aqui. Aqui nessa terra. É? E Ele vai descer com a nova Jerusalém, lá em Jerusalém, na antiga, porque já não vai existir mais, porque os elementos sólidos não vão existir mais nada, vai ficar só a terra para ele começar o seu reino. Mas tudo que ele precisava está lá na Nova Jerusalém, que vai descer do céu para ele iniciar o seu governo aqui na terra. Oh, glória. Não foi assim com Noé? Ele não estava em cima das águas? Verdade. E o dilúvio não parou e a arca dele não desceu. Só que não desceu em qualquer lugar. Ela desceu no lugar que Deus tinha preparado para ela descer. Tá? Ela era do tamanho de uma cidade, aquela arca. E ali ele teve todas as provisões para iniciar o seu reino familiar aqui na terra, que hoje somos nós. Aleluia. Tá? Somos nós que viemos daquela arca. O único que entrou naquela arca foi o nosso Pai. Foi o único, a única família que trouxe nós para esse mundo. Sabe, meus irmãos? Então vai ser assim. Eu creio que a arca de Noé desceu lá em Jerusalém também, porque é a cidade escolhida de Deus. Até hoje estou procurando uma arca de Noé. Né, meus irmãos? Falta de meditar um pouco, né? Se a arca de Noé desceu no lugar que Deus queria, ela não serviu de moradia para a família de Noé? Ela não serviu de prédio para a família de Noé morar ali, até que os animais fossem soltos e assim por diante? Estão procurando, não sei o que estão procurando. Ela foi usada para continuar o reino de Noé familiar aqui na terra. Assim vai ser a Nova Jerusalém, vai descer lá em Jerusalém, porque ela é a Nova Jerusalém. E aqueles que forem salvos com o Senhor vão descer nela. Aleluia. E forem arrebatados e forem ressuscitados na volta de Jesus, para governar o milênio do Senhor aqui. Tá, meus irmãos?
Então, o convite, meus irmãos, o convite é tremendo. O convite do Senhor para nós caminhar com Ele é para nós ser vencedor e viver com Ele para sempre, tá? Aleluia. E Jesus, ele diz que aqueles que perseverarem receberão a coroa da vida eterna. Porque só vai perseverar aqueles que ficarem no caminho. Quem desistir não vai perseverar até o último dia, né? Ele lutou para ficar no caminho. Ele ama Jesus, ama a Deus, ama a doutrina que Deus trouxe. Ele ama a palavra de Deus, mesmo que ele não consegue guardar ainda, mesmo que ele não consegue obedecer ainda, mas ele ama, ele vai continuar. Ele vai continuar. E ele sabe que para ele continuar, ele precisa ter mudança de vida. Ele sabe que ele precisa ter mudança de vida. Sabe que precisa ter mudanças no pensamento. Sabe que precisa ter mudanças na caminhada. Porque Deus ensina como nós devemos agir. Amar o próximo como a si mesmo, respeitando ele e ajudando ele. Ali está a lei e os profetas. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou matar ele, eu não vou roubar ele, eu não vou enganar ele. Se eu não puder fazer o bem, mas o mal não vou fazer. Só que Deus ele deixou estação própria para nós. Nós sempre vamos ter condições de fazer o bem. Sempre. Tá? Porque Jesus fala em vida com abundância. E aqueles que caminham na obediência do Senhor, vai ter vida com abundância. Se Ele prometeu, vai ter. Tá? Eu servireis o Senhor vosso Deus, eu abençoarei o vosso pão, abençoarei a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. Aleluia. É assim que Deus se coloca. Aleluia. Ele diz, eu sou. Aleluia. E se perguntarem para mim quem é o Senhor, como é o seu nome, tu diz que eu sou. Ô glória! Lá na Sassardente, né? Hã? Só fala isso. Deus é ainda. Deus ainda é jovem. Amém? Deus ainda tem poder. Ô glória! E deixou um representante. Aonde estiver dois reunidos em meu nome, ali estarei. Quem é que está aqui com o Senhor? Graças a Deus. É Jesus. Aleluia. Glória É a a Deus. comunhão do Espírito Santo. Aleluia. Ô glória! Aleluia. Jesus não disse necessário vos é nascer de novo. Pelo ventre do Espírito Santo. Não precisamos entrar no ventre da nossa mãe para nascer de novo. Entramos no ventre do Espírito Santo. Ele vai nos gerar para Cristo. Aleluia. 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 Então, Jesus ele levantou os olhos e disse, onde compraremos pão para esse povo todo comer? Misericórdia, né? Teria que ter uma padaria fabricando o dia todo só para eles, né? 10.000 pessoas, 15. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Pouco por Deus é muito. A riqueza não está nos bens materiais. Jesus está falando aqui, ó. Nem a riqueza do homem e nem a riqueza aqui dessa terra pode ser, mas não é a riqueza do homem, tá? A riqueza do homem é conhecer Jesus e abraçar Ele, não largar mais. Nunca mais vou largar o Senhor. Imagina, uma caminhada de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né? Quando vem os ventos, quando vem as tempestades, né? Pode acontecer o que quiser, mas eu não largo do Senhor. Aleluia. Tá? Se nós pecamos no passado, Deus perdoou todos os nossos pecados, mas Ele deixa com que nós colhemos
ele deixa com que